Eu quero começar esse vídeo com uma provocação. Até onde vai a criatividade humana e onde começam as limitações da inteligência artificial? Será que o potencial criativo é algo exclusivamente humano? Ou com essas novas inteligências artificiais, DeepSeek, ChatGPT, Midjourney, a gente está vendo algo que desafia esses fundamentos, que é criativo por si só? Vamos discutir um pouquinho sobre isso aí. Recentemente eu estava vendo um vídeo do Alex O'Connor, que é um youtuber inglês, e ele estava fazendo um vídeo entendendo como funciona a inteligência artificial e discutindo sobre o processo de pensar dela. E para demonstrar isso, ele fez um vídeo perguntando para o ChatGPT fazer uma imagem, gerar uma imagem de uma taça de vinho cheia, transbordando até o topo, né, completa. Só que acontece que a inteligência artificial ela não conseguia gerar isso. Ela não conseguia de forma alguma, por mais que ela dissesse para ele, não, eu estou gerando completamente, estou gerando transbordando, estou gerando até a ponta da taça. Mas ela não conseguia, a imagem sempre gerava com ela até metade dela no máximo, ou só ali o fundo dela cheia. E por que isso acontece? Porque a inteligência artificial, para gerar essas imagens, ela volta para o banco de dados dela, pesquisa por imagens semelhantes que sejam relacionadas a taças de vinho, só que acontece que a gente não enche taças de vinho até o topo, até encher ela. E principalmente quando a gente enche, normalmente a gente não vai tirar foto disso. Então ela tem um banco de dados muito limitado para isso. Ela não tem onde buscar essas informações. Então por mais que a gente como humano consegue facilmente imaginar uma taça de vinho cheia, completa, até o topo, uma inteligência artificial, por nunca ter visto isso, ela não consegue fazer o mesmo. Ela gera a imagem baseada no que ela já viu, no que ela tem de dados fornecidos para ela. Mas do vídeo do Alex O'Connor até esse presente momento, o ChatGPT passou por uma grande atualização no seu processo de gerar imagens e agora, infelizmente, ele consegue gerar uma taça de vinho cheia, completa, até o topo. E mais do que isso, agora ele consegue copiar estilos artísticos, por exemplo, um estilo de um estúdio, o estúdio de Ghibli, que ficou um sucesso agora nas redes sociais, com todo mundo transformando as suas imagens, as suas fotos em formato de desenho. E aí tá a questão que eu quero abordar hoje. Isso que a inteligência artificial está fazendo é uma técnica avançada de cópia? Ela está apenas copiando ou é um processo criativo? E o que significa ser criativo nesse universo? Porque a inteligência artificial tem um acervo, um banco de dados enorme. Ela pode misturar diversas coisas, trazer diversas referências e aparentemente ser algo totalmente novo. Para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre esse tema, eu queria trazer um pouco sobre a referência filosófica, sobre os fundamentos filosóficos, sobre a forma de um humano pensar, sobre a forma que a gente gera ideias. Que isso já é algo amplamente discutido na filosofia há muito tempo. Então, para entender essa questão, eu acho importante a gente entender duas correntes filosóficas, o empirismo e o racionalismo. Então, a corrente empirista, defendida por David Hume, por John Locke, eles falam que nossas ideias elas têm origem dos nossos sentidos. Então, do que a gente observa no mundo real, a gente tem a experiência empírica com isso e a partir disso a gente forma nossas ideias. Então, por exemplo, a gente sabe que é uma cor azul, a gente sabe que é um elefante, então a gente consegue formar uma ideia complexa que é um elefante azul. Então não necessariamente tudo que a gente pensa existe na vida real, mas é uma combinação de ideias, de sentidos, de coisas que a gente já viu. John Locke ele afirmava, por exemplo, que a gente nasce como uma folha em branco, uma tábua rasa. Então tudo que a gente aprende, tudo que a gente desenvolve é o que a gente veja durante a vida. Agora o racionalismo, defendido por Leibniz, por Descartes, eles falam que a partir da nossa razão, da nossa lógica da mente humana, a gente consegue criar algo totalmente novo, algo que não tem no nosso mundo empírico, que a gente desenvolve a partir dos nossos sentidos. A gente consegue criar algo totalmente original, totalmente novo. Por exemplo, o conceito de justiça. A justiça ela não existe na natureza por si só, mas através da razão, através da lógica, a gente consegue chegar num conceito de justiça, de ética, de matemática, para entender o mundo, criar uma linguagem. Com isso dito, eu quero voltar ao problema da criatividade, da originalidade. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente desenvolve isso? Porque como eu dei o exemplo do elefante azul, a gente sabe que é um elefante, a gente sabe que é a cor azul, a gente junta os dois, tem uma ideia complexa, o elefante azul. E quando a gente fala da arte, ela não é um pouco disso? De a gente juntar elementos que a gente já viu, estilos que a gente já viu, observar coisas que a gente tem na natureza e juntar essas coisas. Fazer um estilo novo baseado em elementos diferentes. Ora, até mesmo alguns, por exemplo, Picasso, a gente pode pensar em formas geométricas, a gente pode pensar numa pessoa e juntar essas duas coisas e formar um estilo artístico. Então a gente está trabalhando com um pouco de recombinação, de experiências sensoriais que a gente tem, de visão, de alguma coisa que a gente viu anteriormente, juntando elas, recombinando elas e transformando em arte, transformando num quadro. Mas aí fica a questão, será que a gente pode reduzir a criatividade humana a isso?
uma recombinação sofisticada de ideias que a gente junta elementos diferentes que a gente já viu e transforma numa arte, transforma num quadro? Será que não é mais do que isso? Como eu disse, há o contra-argumento que a mente humana ela é capaz de criar algo totalmente novo, de criar algo totalmente do zero. Por exemplo, a matemática, como a gente conversou, conceitos como o próprio Deus, que vão além da nossa física, do nosso mundo real aqui, vão para a metafísica, algo além, algo da lógica, puramente lógico. Claro que existem argumentos, por exemplo, de que, por exemplo, a matemática é uma linguagem que a gente criou para entender o mundo, ou a gente descobriu a matemática. A matemática sempre esteve ali, sempre existiu os números primos e a gente só descobre eles. Ou pelo contrário, né? A gente cria a matemática, a gente cria os números primos para tentar entender um pouco desse mundo. Então é uma questão de perspectiva que a gente pode entender. Se a gente está criando algo totalmente do zero, ou se tudo que a gente descobre já existia previamente, a gente está entendendo elas apenas. Refletindo sobre isso, para desafiar essa corrente empirista, propriamente o David Hume, que justamente é um dos criadores dessa teoria, um dos maiores defensores, que tem um livro defendendo o empirismo, nas seguintes páginas que ele dá esse argumento sobre essa forma que a gente gera ideias, gera pensamentos, ele dá um seguinte exemplo. Por exemplo, se a gente pegar um quadro e colocar 2 tons de azul, um mais escuro e um mais claro. Tu consegue me dizer se tu conseguiria pensar numa cor que preenche esse gradiente aqui no meio desse quadro? Provavelmente tu vai dizer que sim, que tu consegue imaginar que existe um tom de azul que consegue ficar no meio desse quadro. Só que talvez você nunca tenha visto esse tom de azul necessariamente, mas mesmo assim tu consegue imaginar ele. David Hume ele vai assumir que isso realmente é um contra-argumento à teoria empirista, que diz que a gente não poderia imaginar que algo existe se a gente nunca viu ele com toda certeza. Mas ele vai dizer que isso é um exemplo único que tem contra a sua teoria e não pode desbancar toda ela simplesmente por uma exceção. Embora seja meio engraçado, né? Se é uma verdade, ela deveria ser uma verdade independente, né? Não deveria ter contradições. Se tem uma contradição, já é um pouquinho, no mínimo, estranho. E por que eu trouxe essa discussão da forma de a gente pensar, da forma de a gente gerar ideias? Por que é importante para o tema de inteligência artificial e criatividade? Ora, ao meu ver, tem tudo a ver com o tema, né? Principalmente se a humanidade tem uma questão do racionalismo, que a gente cria ideias a partir do nada, gera essas ideias simplesmente a partir da nossa razão, da nossa lógica. Ou se a gente tem a corrente empirista, que a gente tudo identifica através dos nossos sensores e a partir dessas experiências que a gente forma nossas ideias. Isso é fundamental para definir o que é a criatividade. Porque a inteligência artificial ela tem um banco de dados enorme, ela tem várias informações, vários dados que ela utiliza, recombina para criar novos elementos, para criar novas artes, para criar novas imagens. Porque se a corrente empirista está correta de fato, então o que nos diferencia a nossa criatividade humana de uma criatividade de uma inteligência artificial? Porque ela, pelo menos, em vantagem dela, claro, ela tem um acervo de dados enorme de toda a história da humanidade. Então ele é muito completo, muito complexo. E se a gente consegue misturar todos esses elementos de toda a história da humanidade, de todas as referências possíveis que ela pode ter, e recombinar isso e transformar em diversas outras coisas, será que ela não é mais criativa do que a gente? Porque ela tem muito mais referência do que nós, em qualquer momento, podemos ter. Em inteligências artificiais como o Midjourney, o GPT, o DeepSeek, as saídas que elas dão muitas vezes surpreendem até mesmo os próprios criadores. E isso está em constante desenvolvimento, constante aperfeiçoamento. Então cada vez ela está se tornando mais complexa, mais completa, mais criativa talvez. Outro ponto que é muito levantado é que a inteligência artificial ela não tem intenção na sua criação, ela simplesmente recombina esses fatores e dá um output, ela dá uma resposta. E isso eu vejo que é verdade. Ora, ela não tem intenção, ela não tem vontade. Ela simplesmente recebe um prompt e a partir desse prompt ela dá uma resposta que é a imagem que a gente pediu. Todavia, eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta. Ela é algo que a gente pode utilizar para tentar nos expressar. E com o humano utilizando ela como uma ferramenta, aí sim a gente tem a intenção do humano que está utilizando. Então a mesma coisa a gente pensar talvez num quadro e um pincel. Eles não têm a intenção, mas o humano que o utiliza, sim, esse tem a intenção de passar uma mensagem. Então a inteligência artificial para gerar imagens, ela por si só não tem intenção, é evidente, mas o humano que está utilizando, ele pode querer passar uma mensagem através do prompt que ele está dando e da resposta que ele está esperando desse prompt.
E aqui entra outra questão que é muito importante, que é os parâmetros da inteligência artificial. Então, o que ela considera bonito, o que ela considera feio, o que ela considera verdade, o que ela tem que defender e o que não, o que ela tem que repudiar. E todas essas coisas, todos esses fatores, todos esses parâmetros, paradigmas, verdades, princípios, valores, enfim, chame do que tu quiser, isso é tudo definido por um humano. Hoje em dia, por empresas, pela OpenAI, pela empresa do DeepSeek, pela Google, pela Microsoft, pela X. Então, quem está fazendo é a inteligência artificial. Define esses parâmetros, define essas verdades, define o que ela deve considerar belo, o que ela deve considerar feio e vai dando as respostas através disso. É monitorado, é controlado. Então, ainda tem uma intenção humana por trás disso. Então, só demonstra isso. Ela é uma ferramenta, ela não tem intenção. Ela pode criar muita coisa e vejo que ela pode ser criativa, auxiliada um pouco da razão humana, né? No fim, eu acho que todos tendem à crença, ou pelo menos eu acredito nisso, que o racionalismo não é correto, que a gente consegue criar ideias totalmente novas, que não dependam das nossas experiências prévias que a gente viu nesse mundo. Só que, mesmo assim, deixa dúvidas. E se? E se o empirismo estiver correto? E se todas as nossas pensamentos, tudo que a gente desenvolve é de alguma forma, de algum nível, baseado no que a gente já viu no mundo, no que a gente já experimentou nesse mundo? E se isso estiver correto? Então, o que é que diferencia a criação de uma inteligência artificial para uma criação de uma arte humana ou de um texto humano? Tem diferença? Porque qual seria a diferença de um humano para uma inteligência artificial com bons sensores, com uma câmera muito boa para ver, com microfones muito bons para escutar, em algum momento talvez até sentir o sabor, não sei? Então, o que é que tornaria diferente a criatividade da inteligência artificial e da humanidade? Seria a intenção? Bom, pelo menos por enquanto eu acredito que a inteligência artificial ela não tem essa intenção ainda. Então por esse vídeo era isso. Deixa o seu comentário, o que é que tu pensa sobre a criatividade humana, sobre a criatividade da inteligência artificial, se ela tem isso de fato, né? Deixa seu like, se inscreve no vídeo e até a próxima, valeu!